E agora vamos falar sobre o período de vazio sanitário da soja no estado de Mato Grosso. Começou agora no último dia 15 e segue até 15 de setembro. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos então até Sinop, que fica no estado de Mato Grosso, interior, região norte do estado, falar com o Valdir Pacheco, que já está nos aguardando, inclusive com uma convidada para falar um pouco mais desse assunto. Pacheco, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Ok, Juliana, bom dia a você que está ligado aqui no SBA. Juliana, esse período do vazio sanitário é de uma complexidade muito grande. Quem vai nos falar melhor agora é a doutora Dulando Lavurque, pesquisadora da Embrapa Agrosilvo Pastoril aqui de Sinop. Doutora, muito obrigado por receber e aceitar o nosso convite, é um prazer em recebê-lo aqui. Que complexidade é essa de manejo nesse período do vazio sanitário? Pois é, o vazio sanitário, como a gente já tinha comentado, ele é uma ferramenta do manejo da ferrugem asiática da soja. E o vazio sanitário consiste em deixar ausente a planta hospedeira principal da ferrugem, que é a soja. Então, é um período que aqui no Mato Grosso vai do dia 15 de junho a 15 de setembro. Nesse período não pode ter soja no campo. Por quê? Porque a ferrugem, como um parasita obrigatório, ele precisa de um hospedeiro vivo para sobreviver. Então, na ausência da soja, nós também não teremos ferrugem. Ou, se tiver, numa quantidade muito baixa. E isso, quando começar o plantio de soja, precisamente no final de setembro e outubro, a gente não vai ter praticamente inóculo da doença, do fungo, né, no início de plantio, né? Então, o controle da doença fica mais fácil, assim dizendo, né? Uma vez que eu tenho um potencial de inóculo menor no início da safra. Agora, a preocupação maior são aquelas plantas involuntárias, porque no transporte da soja, infelizmente no Brasil existe muita perdas, né? E essas perdas vão ficando pela estrada. Ali é uma possibilidade de ter uma planta involuntária e a ferrugem se instalar? Sim, sim. O produtor, ele é responsável por eliminar as plantas na sua propriedade, tá? Então, a propriedade, ela vai até a rodovia, então compete ele fazer esse manejo, né? O controle das plantas, essas plantas voluntárias de soja, até a divisa, né? E isso não basta um produtor fazer, é um trabalho conjunto, tá? Porque, senão, essa ferramenta, o vazio sanitário não vai surtir efeito. E tanto que você for ver, todos os estados produtores de soja fazem o vazio sanitário, né? Não é só Mato Grosso. Agora, além dessa preocupação, é uma doença que ela se dissemina pelo vento úmido e pode vir de um estado para o outro, né? Quer dizer, e tem que fazer uma aplicação preventiva justamente prevendo isso. Sim, os esporos do fungo são muito, muito fininhos. Eles lembram um pó, é um pozinho, né? Então, a disseminação pelo vento ou seja, a principal forma de disseminação da doença é pelo vento. Então, assim como o vazio sanitário é uma ferramenta do manejo, outra ferramenta que nós temos é o controle químico. Então, o controle químico, qual o momento que eu vou fazer a aplicação? É sempre o quê? A gente tem que ficar antenado como está ocorrendo a ferrugem a nível de estado, né? Aí, olha, já tem os primeiros casos de ferrugem, está acontecendo, por exemplo, em primavera a gente já tem caso. Como está a minha situação da lavoura? Minha lavoura já está começando a fechar, então, antes dela fechar, fazer a primeira pulverização. Por quê? Porque eu preciso proteger as folhas. O fungo, aonde que é o alvo dele? A doença ocorre na folha, então, ela que precisa ser protegida. Então, eu preciso proteger com fungicida as folhas baixeiras. Então, quanto mais aberta tiver a soja no momento da aplicação, melhor vai chegar esse fungicida nas folhas baixeiras. Mas nós não podemos esquecer também da tecnologia de aplicação, porque não adianta eu ter o melhor fungicida, eu estou aplicando no momento adequado, se eu estou com problema de bico, né? Eu estou com uma distribuição de cauda inadequada, um volume de cauda inadequada. Então, é o conjunto, né? O manejo é o conjunto de ferramentas que a gente tem que trabalhar para controlar essa doença.
Agora, a preocupação também é com os países vizinhos, né? Parece que está tendo um acordo agora que os países como Argentina, Paraguai são obrigados também. Sim, está tendo um acordo sempre feito a nível de Ministério da Agricultura, né? É um acordo mais político, mas do cunho sanitário, porque eles têm ferrugem também. Então, o vazio sanitário tem que ser um grupo, né? Uma ação conjunta entre os estados e também os países limítrofes, porque senão não adianta nada eu controlar aqui no Brasil se o esporo está vindo do país vizinho, né? Mas tem uma consciência, eles sabem disso também, né? Depois do vazio sanitário, no início alguém pode ter criticado, mas os benefícios foram imensos. Você pode notar, você pode perguntar em qualquer produtor aqui do Mato Grosso que eles veem a importância do vazio sanitário e como isso foi benéfico, né? Para auxiliar no manejo do doença. O produtor está muito consciente, o produtor brasileiro, sabe da importância disso porque vai refletir no bolso dele, né? Sim, sem dúvida. Quando a ferrugem entrou, a gente tinha perda de 100%. Aí você fala, mas como 100%? Lembrando que a doença ataca a folha. Eu preciso da folha para quê? Para encher grão. Quanto mais cedo eu perco essa folha, maior vai ser meu prejuízo. Então, todo produtor de soja, eu acredito que já teve perda com a ferrugem. Então, eles sabem. Ok, doutora. É uma pena que o nosso tempo é curto, tem muita coisa que poderia ser colocada. Agradeço a sua participação, ok? Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom dia. Acabei de conversar com a doutora Dulândula Vurk, pesquisadora da Embrapa Agrosilvo e Pastoril aqui de Sinop. Voltamos a Campo Grande. Juliana. Obrigada, Pacheco. Um bom dia para você, bom trabalho também por aí.